Hoje eu quero falar contigo aqui sobre o GARI 11, um fundo imobiliário de tijolo, base 10, que é coisa bem difícil de se ver, um bom fundo de tijolo base 10, mas o GARI 11 ele é um fundo bastante procurado para quem está começando a investir e também já está sendo procurado por vários investidores, inclusive eu vou te mostrar o crescente de número de cotistas que ele está tendo nos últimos tempos e a facilidade de você investir em um fundo imobiliário com R$9, cerca de R$9 é o que custa o GARI 11 hoje. É um fundo imobiliário muito procurado e está passando por uma transformação aí. Ele era do setor de logística, ou seja, de galpões logísticos. Ele está ampliando, mas tem algumas coisinhas que você deve saber, principalmente se você tem ele na sua carteira ou está pensando em investir nele. E fica até o final, presta bastante atenção nesse vídeo, porque aqui, com essa análise, inclusive, você já vai aprender como que se faz uma análise de um relatório gerencial de um fundo imobiliário. E além disso, você vai ter, caso você queira, é claro, uma planilha gratuita, onde nessa planilha vamos simular o investimento no GARI 11 por 5, por 10 e por 15 anos. Para você adquirir essa planilha, basta você comentar aqui no vídeo: Carlos, eu quero, Carlos, me manda a planilha, qualquer coisa do tipo, que eu te envio assim que eu ver o seu comentário, ok? Então vem aqui para minha tela, já vamos começar com o site do Investidor 10. Tem esse gráfico aqui com essa queda gigantesca, você não precisa se preocupar, porque isso aqui é um equívoco do Investidor 10, não sei o que aconteceu, mas se você olhar o gráfico, o mesmo gráfico lá do site do Status Invest, por exemplo, pegando aqui o GARI 11, você vai ver que não teve nenhuma queda aqui como aquela, que é uma queda muito expressiva. Então desconsidere isso, esse gráfico. Vamos aos indicadores do GARI 11, que é o Guardian Logística. Vai deixar de ser um fundo logística, como eu falei, hoje cotado em R$9,14, pagou 11,01% de dividendos nos últimos 12 meses e ainda está descontado com um PVP de 0,98, ou seja, com cerca de 2% de desconto com relação ao seu valor patrimonial. Para quem não sabe ainda, como tem muita gente começando a investir que acompanha aqui o canal, o P sobre VP basicamente indica o preço sobre valor patrimonial, ou seja, aquela cotação ali, R$9,14, indica que esse valor ele está mais baixo, mais barato do que esse fundo imobiliário tem de valor patrimonial. Fica muito claro quando a gente vem aqui para baixo, ó. O Investidor 10 já nos mostra que o valor patrimonial por cota desse fundo seria de R$9,27, enquanto hoje ele está sendo cotado em R$9,13. Tem uma liquidez média diária muito boa, acima de R$5 milhões por dia. Isso nos facilita a compra e venda desse papel e valorizou nos últimos 12 meses 1,44%. Veja aqui que ele é um fundo hoje com 167 mil cotistas. O último rendimento, o último provento pago foi de 9 centavos por cota e um valor patrimonial de 1,17 bilhão de reais. Isso aqui já vem da transformação que ele está passando, deixando de ser um fundo do setor de logística para ser um fundo híbrido, ou seja, um fundo de renda urbana. E hoje ele está com vacância zero aqui, ou seja, todos os seus imóveis estão alugados e gerando renda. E para finalizar aqui na parte do Investidor 10, a lista de imóveis, já quero mostrar para você que está desatualizada. Eles teriam aqui, segundo o Investidor 10, 2 galpões no Rio Grande do Sul, um em São Paulo, um em Pernambuco e um na Bahia, somando assim 5 galpões logísticos que já não são mais 5. Já vou te mostrar o porquê, porque agora vamos analisar o relatório gerencial do fundo. Sempre que você for fazer a sua análise de um fundo imobiliário, o ideal é que você busque pelo relatório gerencial do fundo imobiliário. E se você não sabe como fazer isso, como você pega os documentos mais atuais, mais atualizados do fundo, você está aqui no canal certo. Pega um papel e caneta, porque nesses vídeos que eu trago aqui no canal, aliás, são 4 vídeos por semana que temos aqui gratuito para você, onde você vai aprender muito, desde que você seja um inscrito no canal. Então, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então vem comigo aqui para esse site Fundamentos. Eu quero que você utilize isso aqui, ó. Você vai colocar aqui o fundo imobiliário ou a ação que você esteja procurando, clica aqui em exibir, coloquei GARI 11, lá embaixo você vai clicar aqui, ó, em pesquisar documentos. Pesquisou documentos, você tem todos os documentos, os últimos documentos. Veja que o último documento dele foi entregue no dia 17/4 de 2024. E eu tô gravando esse vídeo no dia 22/4. Portanto, veja como é atualizado esses documentos aqui nesse site. E aqui a gente vê que
esse relatório gerencial a gente abriria, ele foi entregue no dia 27/3, mas ele foi cancelado. Portanto, a gente vai voltar para o último relatório antes desse, que seria justamente esse daqui, entregue no dia 22/3 de 2024, e basta você clicar aqui, ó. Clica aqui e você faz o download do documento e você analisa o seu relatório gerencial. Portanto, aqui estamos com o relatório do GARI 11, o antigo GALG 11. O relatório é de fevereiro de 2024 e aqui alguns esclarecimentos do gestor para o cotista. Vamos ver alguns pontos bastante relevantes. No segundo semestre de 2023, eles anunciaram um plano de ampliação da tese de investimento de logística do GALG 11, ou seja, eles queriam mudar para outras tipologias de imóveis que seriam imóveis de renda urbana, deixando de ser um fundo apenas de logística. Sendo assim, ele passaria de ser o GALG 11 para GARI 11, assim como temos hoje esse fundo chamado GARI 11 na Bolsa de Valores. Depois eles nos informam que, ao final de 2023, esse fundo ele foi o fundo que teve mais cotistas, ele é o que mais ganhou cotistas no ano, representando assim um aumento de 496%, chegando a 129 mil cotistas. E veja que eu te mostrei que esse relatório de fevereiro consta que ele chegou a 129 mil cotistas no finalzinho do ano. E estamos em abril, ou seja, passaram-se apenas 4 meses e esse fundo já está com mais de 160 mil cotistas, já ganhou mais de 40 mil cotistas em pouquíssimo tempo. Depois eles nos falam que o GALG 11, quando ele ainda era GALG 11, realizou uma das maiores captações junto de investidores pessoa física da indústria em 2023, levantando aqui 625 milhões de reais, chegando ao seu patrimônio líquido de quase 1,2 bilhão de reais. Tudo isso fez essa captação justamente para chegar a ser um fundo de renda urbana, pegando aí outros tipos de imóveis no seu portfólio. E eles nos falam que a estratégia seria de aquisição de novos ativos. Eles realizaram uma assembleia extraordinária aqui, uma AGE, para discutir isso aqui, a aquisição de novos ativos, a troca do administrador e a troca do nome e do código, passando de GALG 11 para GARI 11. Essa assembleia foi no dia 23 de janeiro e foi concluída aqui com a aprovação integral de todas essas pautas. E sobre a troca do administrador, eles nos falam aqui que passou a ser o banco Daicoval. Na outra página, eles nos falam uma coisa muito importante, que foi a venda da BRF Salvador, a venda de um imóvel. Esse imóvel foi vendido aqui por 280 milhões de reais, representando assim uma taxa de retorno de 23% ao ano. Depois é sempre interessante que você analise a tese de investimento do seu fundo imobiliário. Aqui ele nos fala que quer investir sempre em bons imóveis, locados para inquilinos de excelente capacidade de crédito, isso aqui é importante, e um destaque para isso aqui, sempre buscando contratos atípicos com multa de rescisão integral. E Carlos, o que seria um contrato atípico e o que seria essa rescisão integral? Contrato atípico são contratos cada vez mais longos. Um contrato típico vai ter em torno aí de 3 anos de vigência, mas os contratos atípicos podem ter 5 anos, 10 anos, 15 anos de duração, e essa multa de rescisão integral é muito importante porque se o inquilino ele não quiser mais ficar dentro daquele imóvel, ele até pode sair, mas ele vai ter que pagar tudo o que ele deveria até o final do contrato. E isso faz com que o fundo imobiliário ele tenha uma previsão de ganhos aí para bom tempo, e não se preocupe caso o inquilino simplesmente deixe ele, porque ele vai ter esse dinheiro em caixa. E uma outra estratégia seria ganho de capital, comprando e vendendo imóveis, obtendo assim os lucros. Um outro destaque aqui é a taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark, e ele nos fala que o benchmark é o IPCA mais 6% ao ano. Muita gente não gosta e critica aí as taxas de performance, mas a meu ver, faz todo sentido que um fundo tenha taxa de performance por um motivo muito simples. Já falei no vídeo passado, expliquei isso aqui e eu explico novamente. A taxa de performance é como se você tivesse lá uma loja e tivesse um vendedor, e esse vendedor ele ganhasse comissão caso ele batesse uma meta. Ou seja, vamos supor que ele vendesse lá 10 mil reais por mês, e tudo que ele exceder a esses 10 mil reais por mês, ele vai conseguir ganhar comissão sobre esse montante a mais. E o que isso vai acabar causando a esse vendedor? Vai fazer com que ele sempre busque bater os 10 mil de venda, que seria ali o básico que ele precisaria fazer em vendas todos os meses, mas ele buscaria sempre mais, porque sobre esse mais ele ganharia junto, e junto dele, obviamente, a loja também lucraria. E essa analogia eu sempre gosto de explicar, trazendo ela para explicar a taxa de performance, porque aqui é como se a gente tivesse um gestor buscando cada vez mais resultados,
anos para extrapolar a meta dele, para passar desse benchmark que seria o IPCA mais 6% ao ano, que, diga-se de passagem, já é uma boa rentabilidade. E é claro, com isso ele vai ganhar 20% a mais, mas o fundo imobiliário também vai ganhar junto, ou seja, os cotistas ganham junto. Por isso, a meu ver, faz todo sentido ter a taxa de performance no fundo imobiliário, porque vai fazer com que o gestor busque sempre mais resultado para si e para o fundo. E me fala aqui nos comentários o que você acha sobre a taxa de performance. Depois temos aqui um destaque do WALT de 11,03 anos, quer dizer que os seus contratos têm duração média de 11 anos. Aqui fica muito claro a sua estratégia de contratos atípicos, vacância 0%, vacância física e vacância financeira de 0%, todos os imóveis gerando renda. Depois ele nos fala que o gestor nos fala que o banco da Ecoval ele cobrou uma taxa menor, portanto a nova taxa de administração vai ser 7% menor do que a anterior. E aqui sobre a conclusão da venda daquele imóvel lá da BRF Salvador, ele nos fala que teve um lucro aproximado de 70 milhões de reais revertido ao cotista através da distribuição de dividendos, e isso, com essa venda aqui, reduziu-se a alavancagem do imóvel para 18%. E veja que a gente aceita sempre até 30% de alavancagem, ficando assim esse fundo com menos alavancagem, ou seja, isso é positivo. Depois aqui temos a composição do resultado por cota e a gente vê a distribuição dos dividendos, desde março de 2023, ele vem aumentando seus dividendos, inclusive eles querem passar a pagar 87 centavos por cota, enquanto lá em março do ano passado eles pagavam 82 por cota. Aqui a liquidez média diária desse fundo fechou esse mês com 4,48 milhões de reais por dia, excelente. E o seu desempenho, né? Seu desempenho frente à NTN-B. E o que é a NTN-B? Basicamente é o IPCA+. O IPCA+, se você não sabe, é um título prefixado do Tesouro Direto, onde ele nos dá um retorno de um valor fixo mais um bônus. Esse bônus é variável, mas hoje temos um IPCA+, 6%, isso é bastante alto. E o histórico do IPCA+, no Brasil é bastante alto, e não é todo investimento que bate esse título. E veja aqui o gráfico, que o título do NTN-B, pegando aqui o período desde janeiro de 2021 até o finalzinho de 2023, o título do NTN-B rendeu 5,64%, enquanto o GALG 11, agora GARI 11, rendeu 11,32%, ou seja, o dobro do título NTN-B 2035. E a sua base de cotistas aqui, como eu falei, ela vem crescendo bastante. Essa linha aqui, ela representa o número de cotistas, portanto veja como ela vem crescendo, ela deu uma disparada no ano de 2024. Depois lá para baixo você vai ter vários imóveis, aqui falando também sobre a alavancagem do fundo, que passou a ser de 18%, e o cronograma de amortizações do fundo, veja que é bem longo, vai até 2039 para pagar suas dívidas. E agora, em 25 de março de 2024, o banco da Ecoval trouxe pra gente um fato relevante, e eu quero falar um detalhe aqui sobre esse fato relevante que é muito importante para você, cotista. O fundo firmou uma proposta de aquisição dos ativos imobiliários da Artemis FI através da compra da totalidade das suas cotas. Mas isso aqui é apenas uma proposta, o fundo ainda está tentando fazer isso, comprar todos os seus imóveis aqui, e com isso vai haver uma transação de 843 milhões de reais, e isso é mais do que o fundo GARI 11 tem em seu caixa, e isso aumentaria aquela alavancagem que hoje está em 18%, deve aumentar um pouco mais, mas isso serviria para aumentar o seu portfólio de imóveis em mais um imóvel de logística e mais 20 imóveis de renda urbana, ou seja, esse fundo ficaria então com 25 imóveis, já que ele vendeu aquele imóvel lá da BRF Salvador, ele tinha 5 imóveis de logística, hoje ele está com 4, compraria mais 21, ficaria com 25 imóveis. Agora eu quero te falar duas coisas aqui. Primeiro, já deixa o like no vídeo se você gostou desse vídeo, se estiver fazendo sentido para você essa análise, se você gosta desse tipo de vídeo. É muito importante seu feedback, então clique em curtir. E segundo, a minha opinião sobre o que o GARI 11 está fazendo e o que o GARI 11 está se tornando. A meu ver, hoje, dentre os fundos imobiliários base 10 de tijolos, temos pouquíssimos aí. Eu diria talvez um ou dois que seriam bons dentre os base 10. Claro que temos vários outros ali de papéis que são bons, mas de tijolos realmente ainda encontramos os bons lá na casa dos 100, 150 reais. E o que o GARI 11 está fazendo? Ele buscou ali uma alavancagem menor, ele reduziu sua alavancagem, porém ele vai aumentar sua alavancagem, fazendo essa compra aqui
aqui do Artemis FI. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Por quê? Porque o lado bom vai ser que ele vai aumentar em muito os seus imóveis. A ideia de ter transformado o GALG 11 para o GARI 11, fazendo aquela captação de dinheiro do mercado, era justamente pegar aquele dinheiro para transformar o fundo em 12 imóveis. A ideia inicial era isso, 12 imóveis, passando de 5 para 12. Porém, hoje eles estão com 4, já que eles venderam um, e querem passar para 25 imóveis. Isso vai trazer muitos benefícios, já que vai entrar mais dinheiro no fundo, mas a gente não sabe como que ele vai ficar com relação à alavancagem. E aí entra uma questão um pouco preocupante, já que os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuírem pelo menos 95% dos seus ganhos aos cotistas, ou seja, eles ficam com apenas 5% de ganhos para fazer caixa. E de dentro desses 5% é de onde eles precisam tirar o dinheiro para pagar as alavancagens. Claro que tem um lado bom, que a amortização é bem grande, aqui um período bem grande, até 2039. Então pode ser que esse fundo fique tranquilo aí pagando suas dívidas, mas é um ponto a se observar. Nada foi concretizado ainda, lembrando que aqui é apenas uma proposta, é bastante recente. Provavelmente isso vai ser concretizado e a alavancagem desse fundo deve aumentar em mais ou menos ali 200 milhões, já que ele fez a captação de 625 milhões ali na última subscrição e está fazendo agora uma compra de 843 milhões. Me fala aqui nos comentários o que você achou disso aí, se você tem GARI 11. E agora vamos passar para nossa simulação ali, para nossa planilha. Lembrando que essa planilha aqui, ela pode ser sua gratuitamente, basta você comentar aqui embaixo no vídeo: Carlos, eu quero, Carlos, me manda a planilha que eu te mando assim que eu ver esse comentário. Vamos lá. Aqui nessa planilha você precisa preencher apenas o que está em amarelo, ou seja, o ticker do fundo imobiliário, a quantidade de cotas e o dividend yield atual do fundo imobiliário. Basta você ver no site do Investidor 10 ou no Status Invest e preencher aqui o dividend yield. Então o que temos aqui? Coloquei aqui uma cota e vejo que ela já vai mudar automaticamente. Coloco 2 cotas, ele muda tudo. Coloco 3 cotas e dou um Enter, ele já muda tudo de novo. Mas vamos lá. Uma cota do fundo imobiliário GARI 11, hoje cotada em R$ 9,10, isso aqui atualiza automaticamente. Você teria investido um total de R$ 9,10, que te daria um retorno mensal de 0,92%. E com esse investimento você teria aqui transformado os seus R$ 9,10 em 5 anos para R$ 15,74, em 10 anos para R$ 27,23, em 15 anos para R$ 47,10. Lembrando que nessa planilha eu estou levando em consideração apenas os dividendos, não temos como prever a valorização do papel, mas a gente pode fazer uma boa análise, uma boa simulação com base nos seus dividendos futuros. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, os 500 cotas, que é o que eu disse que faria no começo. Comprando 500 cotas do GARI 11, você teria um total investido de R$ 4.550, com uma rentabilidade mensal de 0,92%, e esse dinheiro aqui, ele se transformaria em 5 anos para R$ 7.870, em 10 anos R$ 13.614, em 15 anos R$ 23.549, e veja que você tirou do seu bolso apenas R$ 4.550. E claro que você pode fazer várias outras simulações, pode colocar aqui 1.000 cotas para ter uma noção, você teria investido R$ 9.100 e esse valor lá em 15 anos teria se transformado em 47 mil, pode colocar aqui 5.000, enfim, você pode brincar como você quiser. 5.000 cotas, veja que teria investido 45 mil e esses 45 mil se transformariam em 235 mil reais em 15 anos. Portanto, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, comenta aqui embaixo se você quer a planilha, deixa o seu like porque é muito importante, não te custa nada. Meu nome é Carlos Ramos, desejo uma ótima semana para você e agora fica com esse vídeo aqui do meu lado que eu tenho certeza que também vai te ajudar bastante.